Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 1, que diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Bom, queridos, aqui na visão de Pilatos, o que estava acontecendo era que um governador romano, do maior império da época, um governador da província da Judéia, estava mandando açoitar um líder religioso de pequena expressão, um ex-carpinteiro, só mandando açoitá-lo. Pilatos, claro, não tinha a menor noção, a menor compreensão que aqueles sofrimentos de Cristo seriam discutidos ao longo de séculos e milênios pelas mentes mais brilhantes que já passaram na face da terra e seriam ensinados, inclusive, aos governantes mais poderosos do mundo. Seria até mesmo, olha só, discutido, ouvido pela internet por pessoas aqui do Brasil, hoje a mais de 10 mil quilômetros de onde Pôncio Pilatos estava. Então você está fazendo parte de uma história que Pôncio Pilatos sequer sonharia que aconteceria quanto aquele líder religioso de pequena expressão que ele estava mandando açoitar. Isso ocorreu, claro, como está descrito em Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas perversidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, isso estava previsto, queridos, 700 anos antes aqui do ocorrido. Pilatos não sabia, mas isso estava registrado 700 anos antes. Isso nos faz perguntar quem é que estava no controle, né? Pilatos achava que ele tinha o domínio da situação, mas na verdade tudo aquilo estava já previsto e predito, né? Já estava registrado na história celestial. O próprio Jesus já havia dito aos discípulos, né? Lá em Marcos 10, por exemplo, Jesus diz: olha, o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos escribas, o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Escarnecerão dele e o açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Por que os discípulos, depois que tudo ocorreu e Jesus ressuscitou, por que eles tiveram tanta coragem, tanta ousadia, espalharam essa notícia pelo mundo inteiro? Porque eles viram que Jesus estava no mais completo controle da situação. Jesus já havia dito tudo o que ocorreria, ele passou por tudo aquilo e depois ressuscitou. Então isso passou para os discípulos uma confiança tremenda de que estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo. E tendo essa segurança, eles foram adiante pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Bom, um detalhe interessante aqui é que Jesus foi açoitado à maneira romana, que é bem mais brutal que a maneira dos judeus, né? O apóstolo Paulo diz que ele havia recebido várias vezes 40 açoites menos um, ou seja, 39 açoites, que era a maneira judaica de castigar um prisioneiro, um criminoso, porque na lei lá do Antigo Testamento dizia que esse castigo não poderia ser destrutivo demais, não poderia cortar a pele da pessoa, né, arrancar a pele. Agora, os romanos não tinham nenhuma dessas preocupações, pelo contrário, o castigo era realmente para devastar a pessoa, deixar a pessoa totalmente destruída, né, deixar ela aos trapos, realmente acabada mesmo. Isso foi retratado com uma precisão histórica impressionante naquele filme, A Paixão de Cristo, do diretor Mel Gibson. Talvez tenha sido o único filme que tenha mostrado a dureza pelo qual Jesus passou nesse castigo aqui infligido pelos romanos. Era realmente um castigo brutal, um castigo que de você ver, você desmaia de terror. E eles faziam com essa violência justamente para que ninguém mais ousasse desafiar o Império Romano. Então Jesus passou pelo sofrimento impensável que nenhum de nós provavelmente vai passar na vida toda. Então a dor de Jesus,
O espancamento ao qual ele foi submetido foi uma coisa de outro mundo. Foi colocado pelo povo de uma brutalidade imensa, que eram os romanos aqui. Então, que a gente lembre de honrar Jesus, queridos, porque, como está dito, nós fomos comprados. Não foi com prata ou com ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. O próprio Deus se submeteu a tamanho sofrimento. Então, se Deus se submeteu a isso, quanto mais nós, né, queridos? Como diz o apóstolo Paulo, nas nossas leves e momentâneas tribulações, vamos ficar murmurando, vamos ficar dizendo, né, choramingando pelos cantos, lamuriando. Não. Que a gente tenha coragem, né, queridos, de enfrentar a vida com as suas dificuldades, as suas pressões, os seus dissabores. E vamos adiante. Não leve tão a sério os conflitos da vida. Vamos simplificar, vamos encarar, vamos atravessar, vamos vencer. Porque o nosso rei sofreu muito mais. Então que a gente tenha coragem por ele e pelo nosso próprio bem de ir adiante. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.